Eu tenho um Mas, enfim, pedacinho do Canecão comigo antes dele acabar. Eu tenho um cabide do camarim do Canecão. olha só, uma raridade, um item raro, assim. Vai acabar, então esse aqui é meu. Pois é. Ó, o Márcio tá falando assim, ó. Sobre essa eterna transição dos formatos de se lançar um trabalho musical no mundo de hoje, como você vê o mercado? Ainda vale a pena lançar discos em CD e vinil? Como você vê o streaming? Então, CD vai acabar. CD vai acabar e acabou que um pouco o vinil voltou para um público muito específico. Eu tenho Nichado. vinil, nunca deixei de ter, mas tenho agora e continuo comprando os que estão saindo. A DEC tem relançado coisas preciosas, relançou Moraes, relançou Benjó, o Tábua de Esmeralda, enfim. É isso. O streaming é fundamental, na verdade. Ele tem uma qualidade que é de não acumular, né, volumes nos lugares. Mas é uma coisa que demorou um pouco a se resolver pela questão dos direitos autorais, né? Não, vamos chegar aí. Não, mas eu queria falar mesmo pela resolução, demorou um pouco, tá. Era muito ruim a resolução no começo dos áudios digitais. Isso foi se resolvendo, né? Eu acho que essa virtualização, essa capacidade de se produzir em casa, eu falei aqui no começo da nossa história que eu não podia entrar no estúdio para gravar. Na verdade, eu não tinha dinheiro, então pessoas tinham que aportar, ou você ser escolhido por uma gravadora para virar um artista dela, né? Era muito caro entrar no estúdio, ainda é um estúdio, né? Só que hoje em dia, com um pouco, não é uma super democratização, mas é uma certa democratização dos meios de produção, com um computador, uma interface, como a pequenininha que eu estou usando aqui para falar com você, 2 bons microfones, boas ideias, um bom instrumento, você consegue produzir em casa uma coisa de altíssima qualidade, né? Sim. Isso é bacana, porque isso um pouco democratizou o jeito de você entregar a música. Você era dependente ou de ter dinheiro para fazer sua produção independente ou de cair nas graças de uma gravadora, de uma major, né? Uma gravadora multinacional. E o funil era bem mais apertado. E com a coisa das redes sociais, das plataformas também, criou-se um meio de disseminar mais rapidamente a sua produção, né? Então, ele está falando uma coisa que é interessante. As pessoas não param mais para ouvir um álbum na íntegra. Eu paro, eu gosto do conceito álbum, do conceito que conta uma história. Mas a nossa geração, Pedro, você... talvez algumas ainda prezem por isso, quem está mais ligado, quem é mais fuçador e que vai recorrer às referências. Uma gurizada influenciada por um primo, por um tio, né, que tem o hábito também faz. Mas o Márcio está falando aqui, estamos vendo a era dos singles, o single já existia, era o compacto, simples ou duplo. Que aqui no Brasil acabou muito cedo, né? Logo ali no início dos anos 80, as gravadoras acabaram com esse formato. Deixaram de apostar no single, coisa que eu sempre achei meio estranho, assim, questionável. As gravadoras aqui no Brasil têm acabado com o single. Que era uma boa porta de entrada para um trabalho e tudo. O resto eu estou dizendo isso porque no resto do mundo, né, na Europa e nos Estados Unidos, o single sempre existiu. Até na época do CD, né? Aqui existiu na época do CD também. Saía singles, às vezes saía EPs, né? Mas você lembra claro, que aqui no Brasil, né, daí saiu um EP e tal, e as lojas cobravam como se fosse um álbum cheio, né? Um long play, né? E nem ardia a cara, né? Exatamente. Mas é isso, mas assim, só complementando a informação que você estava falando, o lance das plataformas de streaming é a principal hoje plataforma que as pessoas consomem música, creio eu, né? Mas muito se perdeu disso que a gente tinha, por sermos de uma era mais analógica, e a gente tem o lance, o conceito do álbum, que havia um ritual para ouvir. Você parava um momento do seu dia para se dedicar àquela audição, né? Você não ouvia, tirando o Walkman, na época dos anos 80 e tal,
Mas você ouvia mais o álbum vinil em casa, né? Você ouvia com a família, ouvia com os amigos. E Não, você esperava na loja o dia do lançamento, ficava na fila, esperando a loja abrir, era uma loucura. Cara, e quando eu ia com disco para casa, se eu comprasse... Eu morava no subúrbio do Rio, em Cascadura, às vezes eu comprava em Madureira, eu comprava no Meyer e tal, e eu ia no busão vendo o encarte, a ficha técnica, quem gravou, as letras das músicas. Isso eu sinto uma falta danada. Não só aquele coroa, aquele cinquentão que acha assim, na minha época que era bom. Não é isso. É, porque as coisas andam. Na verdade, ao mesmo tempo... Disso. Não, é bacana. Eu acho que tem que ir criando formatos, né? Porque o mundo anda também. E, na verdade, se a gente pensar assim, for pensar, radicalizar, pensar profundamente, ali é tudo, na verdade, extrativismo, né? De recursos. Então, alguns renováveis, talvez como, né, o papel, sim, né? Mas o vinil, talvez não. Então, e aí você vai criando também o mundo anda. Agora, aí de vez em quando um cara que alcança uma imensidão assim de visibilidade e não perde a pegada como o Emicida, entrega um amarelo, que é mais do que um álbum de história, é um livro de história, né? Sim, é um conceito. No formato onde nós que estávamos lá, estamos saudosos do vinil, né? Também ficamos impactados. Então, cabe ao artista, às produções, aos produtores, né, a toda a cadeia, entender como entregar um negócio que seja mais do que um single para estourar e foi. Não, Você é um artista que ainda valoriza gravar? Você pensa, quando você vai tá compondo e tal, você pensa para um álbum ou para um álbum e não lançar um single? Minhas experiências todas solo são álbuns desde 2011 com O Tempo de Menino, depois o Aposto, que era uma coleção de canções minhas gravadas por mulheres, né? Aposto que você não sabia que essa música era minha, a piada era essa, né? Depois o Vale Quanto Pesa, que é uma homenagem ao Luiz Melodia, mas tudo pensado como álbum. Cara, eu fiquei tão feliz quando eu sou muito fã do Melodia, cara. Você viu em Inhotim? Não, eu não vi, cara. Vou te mandar ali, vou te mandar por mensagem. Legal. São 25 minutos, é muito bonito. Em outubro vai estar no meu canal, mas por enquanto está no canal do Inhotim. Eu quero muito ver. Assim, lindo. A Adriana tocou lá e depois foi você, né? Na verdade, eu acho que a Adriana não estava nessa leva, não. Essa programação minha chamava Inhotim em Cena, que foi uma outra pegada. Foi Arnaldo, Otto e eu. E eu com a orquestra em Inhotim, formada, na Orquestra de Câmara em Inhotim, formada com músicos de lá, pelo projeto pedagógico do próprio Inhotim. Aquele local é lindíssimo e tudo. Cara, eu toquei em cima da Cosmococa, foi um negócio inacreditável. Eu curto morar em Minas Gerais, mas eu queria que Uberlândia fosse mais próximo da capital. É muito longe, cara, é muito longe. E a estrada que liga as duas principais cidades do estado, aqui de Minas, que é Uberlândia e BH, é horrível, nem duplicada. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Senão, com certeza, eu iria mais vezes para. Mas, enfim, eu tinha lindo. E, cara, quando eu soube, eu cheguei a fazer uma matéria pro meu blog, pro Pitadas do Sal, na época que saiu, e eu fiquei super feliz, assim, de ver você, um artista que eu admiro, fazendo aquela linda homenagem para um outro artista que eu sou muito fã, que é o Melodia e tal. Ficou lindo aquele trabalho, cara. Parabéns e obrigado por ter nos brindado com aquilo. E eu vou esperar o link para ver o Dinhotim, que eu não vi, eu quero ver. Legal, vou te mandar. E seguindo essa história do álbum, aí tem o Macro, que é um projeto, na verdade, que meu com o Batman Zavarese, de uma imersão no Lábio Sônico do Oi Futuro, que que a gente supõe que tenha sido a primeira edição, que foi um pouquinho antes da pandemia e depois não podemos seguir, acabou resultando num espetáculo de música atravessada por imagem atravessada por música, que foram 13 músicas inéditas minhas. Também um álbum nosso, que acabou sendo distribuído pela DEC, que tem sido minha parceira, e agora já estou pensando com o Rafa um próximo álbum autoral, aí estamos aí, Rafa é o diretor musical da DEC, meu amigo, né? A gente está pensando já o Monobloco é um projeto extraordinário, não só como grupo, mas como disseminação de algo único. Pedro Lutz é quase meu xará, né? Por uma vendo? Quando eu li assim, Pedro Lutz, eu li Pedro Luiz a primeira vez.